Oi, eu sou Milena Faria Fintora e bem-vindo ao seu canal de Vida Inteligente na Internet. No vídeo de hoje, assim como em todos os outros dessa playlist de cultura pop, nós vamos discutir algum momento da nossa história, da história da humanidade, através de algum filme, alguma série, alguma peça de teatro, alguma produção da cultura pop para ajudar a te entender, para te ajudar a entender a história e tirar aquele estigma que você tem desde o ensino médio de que história é chata. Então vem comigo. O filme da vez é O Jogo da Imitação, de 2014, uma adaptação do livro Alan Turing, O Enigma, de Andrew Rogers. Um baita filmaço que recebeu indicação de melhor roteiro, melhor adaptação, melhor ator, melhor atriz, levou a estatueta para casa de melhor roteiro adaptado. É incrível. Foi um filme que me emocionou muito, eu vi no ensino médio e revi agora para poder vir conversar sobre ele com você. O Jogo da Imitação nos leva, nos teletransporta para outra época, para uma época muito mistificada, muito falada e muito retratada no cinema. Todas as vezes em que a Segunda Grande Guerra Mundial foi discutida, foi tema, foi cenário para algum longa, para algum drama, é muito mais focado no Holocausto, no sofrimento dos judeus ou na loucura de Hitler. Eu até trouxe um vídeo aqui sobre as últimas horas do Führer, mas o Jogo da Imitação ele aborda um outro lado. Focado mais no que a Inglaterra fez durante anos, a fio, escondidinha, sorrateira para poder vencer essa guerra. A gente é teletransportado para 1939. A Segunda Guerra Mundial foi esse período de conflito entre uma série de nações europeias e também de outros continentes, mas o conflito em si ocorreu na Europa, sobretudo porque estava focado na expansão alemã sob o governo do Führer, que instalou o Terceiro Reich, transformando a Alemanha num império, anexando Polônia, anexando uma série de países ao redor, humilhada pelo Tratado de Versalhes. A gente tem de um lado o eixo e de outro lado os aliados. A gente vai mais a fundo na história da Segunda Guerra Mundial, mas para contextualizar o momento em que o filme traz pra gente. O Jogo da Imitação se passa em 1939, bem no início da Segunda Guerra, que durou de 39 até 45. Ele é ambientado na Inglaterra. O exército inglês tem a missão impossível de quebrar um código que os nazistas usam para poder se comunicar uns com os outros à distância. Esses códigos eles podem ser passados por rádio, por carta, por bilhetinho, por telegrama, mas é como se fosse um idioma novo, completamente diferente, que só os nazistas sabem. Então, mesmo que esses bilhetes, essas mensagens sejam interceptadas, os ingleses não conseguem entender. Então não conseguem entender qual o próximo passo, qual o próximo plano, se é alguma emboscada, onde eles vão estar, qual o próximo ataque. Então eles contratam um aluno de Cambridge que é brilhante para poder montar uma equipe, um esquadrão cuja missão seja decodificar o código alemão. A Agência Nacional de Inteligência Britânica, a MI6, contrata o Alan Turing, que é o nosso protagonista interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que é sempre incrível, o famoso Doutor Estranho, o famoso Sherlock. Eu amo Robert Downey Jr., mas a interpretação do Benedict como Sherlock foi a melhor de todas. Eles montam o esquadrãozinho deles para desvendar esse enigma nazista. Então, se de um lado Hitler está lá vencendo através de um discurso totalmente manipulador, conseguindo a simpatia da juventude hitlerista, sendo um populista de extrema direita, confundindo os historiadores do futuro, na força bruta, invadindo a Rússia, invadindo Polônia, e do outro lado a Inglaterra tá lá quietinha tentando quebrar o código. Conhecemos o Alan Turing hoje como o pai da computação. É uma maneira que a história está sempre tentando diminuir, suprimir as conquistas das mulheres, as descobertas das mulheres e atribuí-las a um homem. Mas ele não estava sozinho. A parceira dele era Joan Clark. Ela, junto dele, construiu essa máquina para decifrar o enigma nazista. Mas ele é que ficou conhecido como o pai da imitação. O filme mostra de uma maneira muito sensível como que ele era muito perspicaz em relação a cálculo, a lógica, raciocínio lógico e matemático. Ele era fera em palavras cruzadas e foi o teste que ele aplicou para poder recrutar a equipe, né? Se a pessoa não for capaz de resolver um simples probleminha de palavra cruzada, ela não entende bolhúfulas de código. A guerra acaba sendo um plano de fundo.
A gente recebe em determinados momentos notícias de que parentes de pessoas da equipe foram mortos, navios bombardeados e grupos mortos. Mas a guerra é só um plano de fundo mesmo. A intenção do filme é muito mais sensível do que ser mais um filme sobre o horror da Segunda Guerra Mundial. Ele é muito mais sensível que isso, porque ele traz aspectos relacionados ao bullying, à homossexualidade. O Alan Turing era gay. Um homem que ajudou a traçar a história da humanidade, ajudou a definir que o bem vencesse na Segunda Guerra Mundial, que o nazista não fosse o senhor supremo de toda a Europa naquele período. E mesmo assim ele foi castrado quimicamente porque era homossexual. O filme mostra como a Joan, a parceira dele, era uma mulher incrível. Em determinado momento a gente até acha que pode ser que aconteça algo entre eles, porque ela parece estar apaixonada, mas ela se dá conta de que não pode ser correspondida, porque ele não se interessa por mulheres. E esse é o segredo, esse é o grande problema dele, porque o cara é um gênio, mas nunca vai ser respeitado por ser gay. Então ele é submetido a esse experimento de castração química, porque a intenção é que ele não sinta atração por ninguém. Eles injetam uma porrada de hormônios numa experiência nele, o que era muito comum para a época, infelizmente, esse recondicionamento biológico que nunca trouxe resultados. O cura gay não existe. E ele virou uma ameba. O cara que era um gênio, no final tremia e não conseguia resolver um simples caça-palavras. E outro lado que o filme se preocupa muito em abordar também é o papel da mulher frente a projetos que envolvam tecnologia, né? Tem insinuações o tempo todo de que o lugar da Joan era como secretária dele, era como secretária de qualquer homem, mas não à frente de um projeto grandioso como aquele que podia salvar o mundo. Ela estava literalmente salvando o mundo e a preocupação das pessoas ao redor era que ela estava velha demais, já estava passando da hora de casar. Então traz aspectos, abordagens muito mais sensíveis do que simplesmente morte por morte, holocausto por holocausto, Hitler por Hitler. É um baita de um filmaço, que subverte essa ideia que a gente tem de Segunda Guerra Mundial, que mostra pra gente como o outro lado reagiu a Hitler. Como venceu a loucura de Hitler na inteligência, passo a passo, um passinho de cada vez, matematicamente. O Alan Turing morreu em 1941, muito jovem. É considerado o pai da computação moderna. O cara era matemático, criptógrafo, biólogo. O cara estudou em Cambridge. Que teve a carreira completamente abalada porque foi acusado de praticar crimes homossexuais. Era crime ser gay na Inglaterra. Mas se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, já deixa o like, que significa muito pra mim. Obrigada por ter assistido até aqui.